Eu quero hoje à noite, na nossa última participação, nesse último encontro, conversar com vocês de uma das histórias mais intrigantes de toda a Bíblia. E você pode perguntar-me assim, e por acaso a Bíblia tem história intrigante? Tem, várias histórias intrigantes. E hoje eu quero tratar de uma delas. Essa história, quando não é bem compreendida, pode gerar uma compreensão equivocada sobre quem é Deus, como Ele faz e como Ele se relaciona conosco. Mas antes da gente ler, eu quero convidar você a orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra será aberta nesse momento e eu quero lhe pedir que com Teu Espírito, o Senhor, nos ajude a entender e ouvir a Tua voz. Permanece, portanto, aqui conosco em Jesus. Amém. A história intrigante está em Atos capítulo número 12. Aqui nós encontramos três personagens, Herodes, Pedro e Tiago. E com esses três acontece algo que surge uma pergunta natural e que precisamos responder da melhor maneira possível. Porque esta pergunta respondida de maneira equivocada gerará uma relação com Deus equivocada. Veja comigo, Atos 12, 1, diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Quando o autor de Atos, que é Lucas, ele começa o capítulo dizendo por aquele tempo, ele está chamando a nossa atenção para um momento que estava acontecendo quando Herodes decidiu prender alguns da igreja para os maltratar. E o que é que acontecia? A igreja cristã começou pequena. Era Jesus, os discípulos, alguns outros mais que o seguiam. Em um determinado momento do seu ministério, Jesus enviou 70 à sua frente. Mas a igreja cristã, ela era pequena. Quando veio o Pentecostes, os discípulos foram capacitados pelo Espírito e começaram a pregar. Naquele dia, um sermão resultou no batismo de 3.000 pessoas. Algumas pessoas dizem que hoje nós vivemos o inverso do Pentecostes. Naquela época era um sermão, 3.000 batismos. Hoje, 3.000 sermões e um batismo. Bom, mas vamos voltar lá para o Pentecostes, onde era um sermão para 3.000 batismos. A igreja, então, começou a crescer muito rápido. Quando você lê o livro de Atos, a Bíblia vai dizendo do crescimento exponencial que acontecia. Todos os dias pessoas se convertiam, eram batizadas e passavam a pertencer à igreja. Herodes, que era o rei romano, começou a ver o crescimento da igreja com preocupação. Porque ele pensava assim, se esses cristãos, que agora são numerosos, se organizam como um exército, eles podem colocar em risco o meu governo. Eles podem ser uma ameaça. E eu preciso deter o crescimento da igreja. Eu preciso fazer algo para que os cristãos diminuam e não continuem crescendo da forma como eles estão crescendo. A estratégia de Herodes foi essa que nós acabamos de ler. Prender algumas pessoas da igreja, provavelmente líderes era o que estava na cabeça dele, porque foi o que ele fez depois. Então vou prender algumas pessoas influentes, algumas pessoas representativas, algumas pessoas que são a cara visível da igreja, vou maltratá-los e ao maltratá-los eu estarei dando uma advertência para as pessoas. Quer entrar na igreja? Saiba que tornar-se um cristão significa ter o imperador como inimigo. Virá uma perseguição sobre você. Vai querer entrar mesmo? Então, o objetivo de Herodes era, então, assustar as pessoas e assim, matando líderes da igreja, fazendo eles sofrerem, as pessoas, então, pensariam 2 ou 3 vezes ao entrar nessa igreja e outros decidiriam abandonar o movimento cristão e assim ele pensava que o reino dele estava seguro. Essa decisão de Herodes foi uma decisão política, foi uma decisão de preservação de poder. Vemos aqui, então, uma guerra entre um rei pagão e a igreja cristã. Na luta entre o bem e o mal, quem ganha? É uma boa pergunta, né?
eu não usei essa palavra aí, né? Essa palavrinha que a senhora colocou muda tudo. Porque a minha pergunta foi, na guerra entre o bem e o mal, quem ganha? Na guerra entre o bem e o mal, há momentos que quem ganha é o bem e há momentos que quem ganha é o mal. Se o mal nunca ganhasse, o mundo não estava imerso no pecado como hoje está. Se o mal nunca ganhasse, nós não teríamos os problemas que nós temos. Então, há momentos que o mal ganha e há momentos que o bem ganha. Se eu mudo a pergunta para, no final da história, quem vai ganhar? A resposta é clara, o bem vai ganhar. A vitória já está garantida, Jesus Cristo vai voltar e vai nos dar a eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, nem sempre o bem vai ganhar. Há momentos que o mal parece ganhar mais força. E aí que o problema começa a aparecer. Porque veja só, versículo número 2. Então, rei pagão, igreja cristã, medo do crescimento da igreja, uma estratégia, maltratar líderes. Vem o versículo 2. Herodes, então, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Por isso que há momentos que o mal aparentemente ganha. Porque o rei pagão prendeu Tiago e o matou. Quem era Tiago? Um dos discípulos de Jesus. Tiago era parte do grupo dos 3, que eram mais próximos de Jesus. Porque a Bíblia nos conta que tinha os 12, e dos 12, 3 eram aqueles que estavam mais perto de Jesus, foi quem ele convidou para orar com ele no Getsêmani. Esse Tiago, que está aqui, representava a igreja. Era um líder do povo de Deus. E nesse momento da luta entre o rei pagão e a igreja cristã, o rei pagão mata Tiago. E matar a fio de espada, como está na minha Bíblia e na sua Bíblia, significa decapitar. Foi dessa forma que morreu um dos discípulos de Jesus, decapitado. Foi assim que ele perdeu a sua vida. Mas a história não para por aqui. Temos um primeiro ponto, né? Um discípulo morrer da maneira como morreu. Um discípulo sofrer em nome de Deus. Por causa de Deus. Tiago só morreu porque pertencia à igreja. Porque se não pertencesse à igreja, não teria morrido. Tiago só pagou com a sua vida porque era líder. Porque se não fosse líder, também não pagaria com a sua vida. Mas porque representava a igreja, estava liderando o povo de Deus, morreu. Mas a história vai ficar pior. Versículo número 3. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu. Depois que Herodes matou Tiago, ele avaliou que as pessoas gostaram. Os romanos gostaram, os outros judeus gostaram, porque não queriam nada com esse cristianismo que estava surgindo, crescendo. Então, a estratégia de Herodes começou a surtir os seus efeitos. Os seus súditos apoiaram. Então, já que deu certo matar Tiago, a decisão dele foi prosseguir. Vamos fazer com outro. Vamos seguir, porque a igreja ainda não está enfraquecida. Preciso matar outros mais para então chegar no meu plano, mas eu estou no caminho certo. Foi a avaliação dele. E então ele prendeu quem? Pedro. É o que diz o versículo número 3. Pedro era outro discípulo de Jesus. Pedro era outro que fazia parte do grupo dos 3, daqueles que estavam mais próximos do mestre. Pedro, então, foi o escolhido. Versículo 4. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. Isso significa 16 soldados foram destacados para cuidarem do Pedro na prisão. Porque seria a segunda pessoa a morrer para deter os cristãos. Versículo 5. E assim, Pedro estava guardado na prisão. Já estava lá no cárcere. Versículo número 6. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, ou seja, na madrugada, antes do sacrifício de Pedro, pela fé, pelo evangelho, diz a Bíblia, versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão.
O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das suas mãos. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. E nesse momento, Pedro, que estava na prisão para ser decapitado, saiu vivo nas mãos de um anjo. E eu te pergunto, tem algum problema nessa história? Tem ou não tem? Para mim, essa história tem um problemão. Um problema gigantesco. E que já está incomodando o coração de alguns de vocês. Que é a dúvida que surge dessa história. E qual é o problema dessa história? Pedro e Tiago foram para a prisão pela mesma razão, nas mãos do mesmo imperador, nas mesmas circunstâncias, para a mesma pena. Um foi decapitado e o outro recebeu a visita de um anjo que o tirou da prisão. Um anjo. Você já viu um anjo na sua vida? Eu vou contar o meu testemunho para vocês. O meu testemunho é: eu nunca vi um anjo. Pronto, terminou. Era esse meu testemunho para contar. E se eu encontrei o anjo, passou por mim como uma pessoa qualquer. Eu não vi anjo. Nunca apareceu um anjo para me tirar, para me livrar. Nunca apareceu. Nunca vi. O Pedro recebeu a visita de um anjo que iluminou a prisão no meio da madrugada e o tirou de lá. Agora, o problema é, se os dois estavam na mesma situação, por que o Pedro sai vivo e o Tiago não? Por que Deus fez um milagre para um e não fez para o outro? A situação era a mesma. Não tem nada diferente. Um foi preso, ficou na prisão, foi apresentado diante do povo, a espada veio, arrancou a cabeça, e as pessoas estavam lá, presenciaram um assassinato. Dias depois, Herodes faria o mesmo com o outro, aí para esse outro vem um anjo e o tira de lá. E aí nós estamos diante de um impasse, diante de um dilema. Para algumas pessoas, poderia até levantar a conjectura de que Deus tem os seus preferidos. Deus amava mais o Pedro que o Tiago. E quando o Tiago estava na prisão, Deus olhou e falou assim: ei, Tiago, pode matar. Estou nem aí. E aí, matou. Fio de espada, decapitado. Dias depois, estava Deus no céu, olhou para a terra e falou assim: o quê? O Pedro? Pedro não, vem cá, anjo. Vem, desce lá e tira de lá. Aí o anjo vem e faz toda essa cena que nós lemos. 16 soldados, cadeia nas mãos, cadeia nos pés, acorrentado, o portão, grade, nada disso foi suficiente para deter o anjo. Ele abriu tudo, os soldados se foram e Pedro saiu. Isso pode parecer um pouco chocante, porque a nossa compreensão de algumas situações na vida é diferente. A minha filha está aqui, Mariana. Eu tenho uma filha mais velha. Isso aconteceu na minha casa e acontece na sua também. É o seguinte: o amor que se dá para um filho é o amor que se dá para o outro. Não é assim? As oportunidades que se dá para um filho, se dá para o outro. O cuidado de um filho é o cuidado do outro. Nós não fazemos diferenças. E os nossos filhos exigem tratamentos igualitários. Quando minhas filhas eram pequenas, por exemplo, e tinha que dividir o suco, porque não tinha suficiente para encher 2 copos, a divisão do suco era acompanhada de um processo de auditoria.
Exatamente, porque não era só dividir o suco de qualquer jeito. A gente fazia a divisão do suco e depois elas faziam auditoria, botavam um copo do lado do outro para ver se estava exatamente na mesma linha. E para que não ficasse dúvidas, elas olhavam assim, diferentes ângulos, assim, né? Para ver se estava na mesma linha. E aí, quando elas estavam convencidas que o suco estava dividido de maneira igual, cada uma agarrava o seu copo e tomava o suco. Para dividir chocolate, era a mesma coisa. Isso não acontecia para dividir tomate, alface, essas coisas, não. O que eu vou fazer, né? Nessa hora é uma bondade enorme, né? Não pode dar tudo para ela. Eu abro mão do tomate, do pepino, do rabanete, então. É a tragédia, né? Mas elas reivindicavam o tratamento igual, a divisão igual. Tem que ser a mesma coisa. E nós, como pais e mães, entendemos que está certo. Eu não posso dar um copo de suco para uma filha cheio e o outro vazio, pela metade. Se eu quero começar a Terceira Guerra Mundial, é só fazer isso, né? E como eu não queria a Terceira Guerra Mundial, eu deixava o copo dividido igualzinho. Não dá para tratar de maneira diferente. Nós, na nossa perspectiva humana, temos claro que não dá para fazer diferença. Mas alguém pode dizer, pastor, funciona com a gente aqui, mas quando vai para Deus o negócio é diferente. Porque ele divide de maneira diferente o copo do suco. Porque foi lá e deu um copão para o Pedro que saiu vivo. E o Tiago? Não ganhou nada. Não, saiu morto. Ganhou o quê? Nada. Não recebeu nada. E aí? Como é que nós lidamos com essa situação? De um Deus que cura uns e não cura outros. Que faz para um, que não faz para outros. Há alguns meses atrás, eu estava em um evangelismo no Paraguai. E depois de terminar uma pregação, o líder da igreja, o primeiro ancião da igreja, pediu para conversar comigo. E ele falou assim, pastor, o senhor não iria jantar na minha casa? Vou. Não tinha compromisso mesmo naquela noite, né? Eu falei assim, então vamos lá, porque eu preciso conversar contigo. Eu falei, tá bom. E quando eu cheguei lá na casa dele, nós começamos a conversar. Eu entendi por que ele tinha me levado para lá. Ele tinha perdido um filho. E a angústia dele era porque o filho era muito jovem e perdeu a vida num acidente. E foi o único do carro que morreu. E tinham 4 pessoas no carro. Só ele morreu. E ele me perguntava assim, pastor, eu não tenho problema dos outros 3 terem sobrevivido e estarem viajando para lá e para cá, compartilhando o testemunho deles. Mas o problema é, por que só meu filho que foi? Por que Deus salvou os outros 3? Porque o carro ficou destruído. Mas os 3 sobreviveram. E o meu filho foi o que morreu. Os outros 3 estão aí, compartilhando um testemunho de fé. E eu não tenho testemunho de fé para compartilhar porque o meu filho morreu. Pastor, onde é que está o problema? Está em mim? É eu que não tenho fé suficiente e por isso o meu filho não foi salvo? Porque se eu tivesse fé suficiente ele teria sido salvo? Ou o problema é meu filho? Deus não o salvou porque Deus não se importava com ele? A grande verdade, meus amigos e amigas, é que é facílimo ser Pedro. Difícil nessa vida é ser Tiago. Vir aqui à frente e contar testemunho de fé é fácil. Difícil é continuar com Deus quando o milagre não vem. Permanecer na igreja porque Deus fez um milagre sobrenatural? Fácil. Difícil permanecer com Deus quando o milagre não aconteceu. Aí é a grande questão. Aí surge a grande história. Eu contei para vocês ontem a história do meu sogro e o falecimento dele, por causa de um câncer no intestino com 7 metástases no fígado.
uma tragédia. Há um tempo atrás, eu fui convidado para falar num culto de ação de graças de uma pessoa que teve um câncer. E o câncer foi devastador. Essa pessoa foi levada à beira da morte algumas vezes por causa do câncer. E o câncer inicial era exatamente igual ao câncer que o meu sogro teve. A diferença foi que, quando o meu sogro descobriu o câncer, já tinha metástases no fígado. E ele descobriu esse câncer de maneira aleatória, porque foi fazer um exame que não tinha nada a ver. O médico achou algum índice diferente, falou, vamos investigar isso aqui. Eu não gostei. E começou a investigar, e chegaram no câncer lá no intestino. E teve tempo de tirar o câncer do intestino. Mas foi uma tragédia, porque teve infecção hospitalar, ele nunca tinha feito cirurgia na vida, fez 8, 9 cirurgias, tudo foi se complicando. Mas então a família resolveu fazer um culto de agradecimento a Deus. E lá fui eu falar no culto. Antes da minha fala, a filha pegou o microfone e começou a falar assim: como alguém pode duvidar do amor de Deus? Como alguém pode não acreditar na existência de Deus? Vejam o meu pai, é um milagre. A medicina o desenganou por várias vezes. Para os médicos não tinha saída, mas ele está aqui, porque Deus nos ama e Deus cuida de nós. E tem algum problema nisso que ela estava falando? Não, não tem problema nenhum, está tudo certo. O grande problema foi que, sentada na igreja, estava a minha esposa. E os nossos olhares se cruzaram. Pois bem, eu entendi o que estava passando no coração dela. Curou o pai dela, mas não curou o meu. Salvou o pai dela, mas não salvou o meu. O pai dela descobriu de maneira aleatória, mas o meu não. Quando do meu pai apareceu, já não tinha nada para fazer. Vejam, encarar o amor de Deus quando tudo é favorável é totalmente diferente do que seguir amando Deus quando a ação de Deus não é aquela que você queria. Quando ele não age em favor daquilo que você pede. Essa é a grande tragédia da vida. Deus nem sempre faz do jeito que a gente acha. Deus cura uns e não cura outros. Deus livra uns de acidentes e não livra outros. E diante disso, como é que fica a nossa vida? É a história de Pedro e de Tiago. Um recebeu visita de anjo. O outro, ninguém, nada. Não apareceu nada lá. Nem folhinha balançou. Silêncio de Deus. Tiago, decapitado. No outro, manifestação sobrenatural. Pedro pode ser considerado, então, melhor do que Tiago, porque um anjo foi lá buscá-lo? Eu acredito que não. Porque Deus não faz diferença entre pessoas, Deus não ama uns mais do que outros. E eu creio que Deus não amava Pedro mais do que Tiago. Mas se não amava mais, por que um sai vivo e outro não? Por que um sai curado e outro não? Eu tenho uma resposta para lhe dar. É a resposta que acompanha a minha vida. É a resposta que acalma o meu coração. É a resposta que eu uso para encarar as situações que acontecem à minha volta. É o seguinte: qual é o plano de Deus para todos os seres humanos? Salvação e vida eterna. Alguma dúvida quanto a isso? Não. Ele diz na Bíblia que o desejo é que todos os seres humanos cheguem ao arrependimento e assim sejam salvos. É isso que Deus quer. Todo mundo salvo. Mas nem todas as pessoas serão salvas. Concordam comigo? E por que nem todas serão salvas? Porque salvação não depende apenas da escolha de Deus. Depende da decisão do ser humano.
Eu tenho que decidir salvação. Então, quando eu decido salvação, a minha escolha se encontra com a escolha de Deus, e a partir desse momento, Ele começa a trabalhar em mim para que eu tenha vida eterna. Então, o que eu estou dizendo para você é que quando Deus divide o suco, Ele divide igual. Quando Deus divide o chocolate, Ele também divide igual. E eu digo mais, nesta situação, Deus não agiu diferente com Tiago do que agiu com Pedro. Mas da nossa perspectiva humana, podemos dizer assim, não, foi totalmente diferente. Um sai vivo e outro sai morto. Deus agiu de maneira diferente. Mas eu estou lhe dizendo que não. Deus não agiu de maneira diferente. Deus agiu da mesma forma. Por quê? Se a escolha de Pedro e de Tiago foi vida eterna, porque eles eram seguidores de Jesus, Deus estava no céu trabalhando para que eles tivessem vida eterna. Então, quando Tiago estava na prisão, Deus olhou e disse: Tiago, vida eterna. E para o Tiago, vida eterna significou morrer. Dias depois, estava Pedro. Deus olhou e disse: Pedro, vida eterna. E para o Pedro, vida eterna significou sair vivo. Nós achamos, de maneira equivocada, que o maior milagre de Deus são os milagres visíveis. É o cego que volta a ver, é o paraplégico que volta a andar, é o mudo que volta a falar, é o que tem câncer que não tem mais câncer, é o que não tem olho agora tem olho. Então, esses milagres, nós achamos que são os verdadeiros e grandes milagres de Deus, mas eu estou dizendo para você que não. O verdadeiro milagre de Deus é o milagre da vida eterna, e esse milagre está à disposição de todos nós. Então, Deus trabalha para que eu tenha vida eterna. Quando eu aceito salvação, todas as decisões de Deus lá do céu serão decisões para que eu seja salvo. Então, há momentos que eu posso receber uma cura e outros momentos não. Agora, significa que Deus não agiu? Diferente disso, Deus agiu. Talvez não de acordo com a minha perspectiva, mas Deus agiu para que eu tivesse vida eterna. Porque é esse o verdadeiro milagre e que está à disposição de todos nós. Ele quer nos dar vida eterna. Então, ninguém é mais abençoado do que o outro porque recebeu uma intervenção sobrenatural de Deus. A sua intervenção sobrenatural de Deus significou vida eterna, como o silêncio de Deus para o outro, que também significou vida eterna. Não houve diferenças. Deus agiu para a vida eterna. Pensa comigo. Nesse dia aqui de Atos 12, Deus enviou um anjo que tirou o Pedro da prisão. Pedro não morreu neste dia, mas Pedro morreu depois. E como que Pedro morreu? Segundo a tradição, não está na Bíblia isso, mas a tradição diz que Pedro foi crucificado. E quando ele estava para ser crucificado, ele diz assim: eu não sou digno de morrer como Jesus morreu, então me crucifiquem de cabeça para baixo. O que é pior? Morrer crucificado de cabeça para baixo ou decapitado? Ou eu não sei o que é pior. Eu não queria nenhuma das duas mortes para mim. Eu queria a morte que o pastor Douglas me falou que teve numa igreja. Que terminou o culto, todo mundo saiu e o senhor ficou sentado na igreja. E quando foram ver, ele estava morto. Morreu no culto. Dormiu, não sentiu dor, não reclamou nada. Dormiu sentado, negócio. Que beleza de morte, né? Sem dor, sem hospital, sem... Agora, decapitado e crucificado é uma morte que ninguém quer. Então,
Pedro não morreu naquele dia decapitado, mas morreu depois crucificado. Aí a pergunta que eu lhe faço agora é: por que Deus não mandou o anjo de novo para tirar o Pedro da crucifixão? Sabe por quê? Porque nesse dia de Atos 12, Deus disse vida eterna. E naquele dia, naquele momento, vida eterna, para Pedro significou sair vivo. Quando ele foi crucificado, Deus falou a mesma coisa. Pedro, vida eterna. E para você, vida eterna agora é morrer. Então, não vai ter anjo para te tirar. O anjo foi lá atrás. Hoje não tem mais. Porque o que eu tenho para você é vida eterna. E nesse momento, vida eterna é o anjo não descer. Então, o anjo não vai descer. Isso me diz que eu não devo me impressionar com as manifestações sobrenaturais de milagres que são compartilhados. Eu acredito em milagres. E eu falo amém quando eu ouço milagres. Mas sabe, se você não recebeu um milagre, você não é menos abençoado do que o outro que recebeu. É isso que eu quero dizer para você. Que todos nós somos abençoados iguais. Não é que porque ele teve milagre, ele é mais e você não teve milagre, você é menos. Não. A bênção é igual, o tratamento é igual, o cuidado de Deus é igual. A única diferença é que para aquela pessoa, o milagre, ou a intervenção de Deus, ou a cura, significou vida eterna. E que na sua situação, o não de Deus também significou vida eterna. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando o texto diz que a alegria vem pela manhã, o texto está dizendo, a Bíblia está dizendo que o choro tem prazo de validade. Ele vai durar a noite. E quando o sol nasce, a alegria vem. Então a alegria vai voltar. Porque o desejo de Deus é salvação e eternidade. O desejo dele é o céu para mim e para você. E ele está trabalhando para que eu e você tenhamos vida eterna. O último ponto que eu tiro desta história é o versículo número 6. Diz assim, olha: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, o que fazia Pedro? Dormia. E aí, levanta para mim uma outra questão. Como é que alguém dorme nesta circunstância que Pedro estava? Ele ia ser decapitado pela manhã. Estava numa cela fria, úmida, escura, sentado numa pedra, com correntes nas mãos, corrente nos pés, 16 soldados lá cuidando dele, e o Pedro dorme. E não era um cochilo. Ele estava dormindo mesmo. E como é que eu sei? Pela descrição da Bíblia, porque diz que o anjo desceu, entrou na prisão e iluminou a prisão no meio da madrugada. E o Pedro acordou? Não. O Pedro seguia dormindo. Quando ele acorda? Quando o anjo vai tocar do lado dele. Isso significa, o anjo chacoalhou o Pedro. Acorda, Pedro. O Pedro estava tão profundo no sono que ele não entendeu nada. Pedro achou que estavam vindo buscá-lo para execução. O próprio texto vai dizer isso. Ele só entendeu que era um anjo e que tinha tirado ele da prisão quando ele estava lá fora. Porque o anjo começou a falar assim: Pedro, põe a capa, a sandália aí. Vamos, se veste, segue-me. Aí o Pedro foi assim, acordando, pegando as coisas assim, saindo. E saiu. Aí a pergunta inevitável é: como é que dorme? Como? Se nós, por problemas muito menores, não conseguimos dormir. Você não tem, no nascer do sol,
alguém para decapitar você. E sem anestesia. Terrível, assustador. Imagina pensar que em algumas horas você vai morrer dessa maneira. O que estaria você fazendo na prisão antes da execução da pena? Eu não sei o que eu estaria fazendo, mas dormindo eu acredito que não. Eu acho que a última coisa que eu ia pensar era dormir. Orar, jejuar. Jejuar não tinha jeito, né? Já estava jejuando mesmo. Clamar, cantar. Fazer alguma coisa, né? Mas o Pedro dormiu. Ah, que beleza. E por que ele dormiu? Porque Pedro tinha paz no coração. E por que ele tinha paz no coração? Porque ele entendeu a última lição que eu quero deixar para vocês dessa semana. Pedro entendeu que, se for para viver, viverei. Se for para morrer, morrerei. Mas o mais importante é que com Cristo eu tenho vida eterna. O que vai acontecer comigo aqui não importa. O que vale é o que vai acontecer comigo quando Ele voltar. Se eu vou sair vivo de um acidente ou não, não sei. Se eu terei uma doença que vai tirar a minha vida, como aconteceu com o meu sogro, eu não sei. O meu sogro fazia planos de aposentadoria, de uma aposentadoria que nunca chegou. Que não veio. Não aconteceu. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei as coisas que estão por vir. Mas o que eu encaro na minha vida é que com Jesus eu tenho eternidade. E eu me agarro a isso. E eu vivo assim, buscando salvação e eternidade. E eu sei que Deus escolhe para mim vida eterna. Então, se algo acontece comigo que não era aquilo que eu queria, não tem problema. No meu coração não tem revolta contra Deus. Eu não tenho palavras contra Ele, de forma alguma. Porque eu sei que Ele escolhe vida eterna. E se Ele escolhe vida eterna, eu sei que Ele está fazendo o melhor. E quando Ele faz o melhor, eu posso dormir. Eu posso descansar. Pedro tinha paz, porque para ele não era a espada do algoz. Para ele era a volta de Cristo no céu. Ele não tinha nenhuma expectativa de que um anjo ia aparecer lá, porque não apareceu o anjo para o Tiago. Pedro estava esperando a morte, exatamente como o Tiago morreu. Mas aí veio o anjo e o tirou. Mas tirou naquele dia. Pedro não está vivo hoje. Pedro descansa, aguardando a volta de Jesus, como tantos outros. Mas o que Deus escolheu para ele foi vida eterna. Então, se eu tenho esse milagre da vida eterna, o resto é resto. Se eu tenho salvação e eternidade, nada mais me importa. Assim eu posso dormir como Pedro, em paz. Vamos orar? Pai, eu te agradeço muito pela mensagem da Tua palavra, pelo Teu Espírito que nos acompanha, que nos guia, nos conduz, nos protege, nos ajuda. E acima de tudo, nos faz entender que em Ti temos salvação e eternidade. Continua trabalhando em nós, para que o céu seja nossa morada eterna, para que a esperança seja a nossa companhia, para que a vitória seja a nossa maior vontade. Não nos deixe, Pai, fora do céu, mas continua escolhendo para cada um de nós salvação e vida eterna, porque a nossa escolha nesse momento é por salvação e vida eterna. Abraça-nos com Teu Espírito, levanta o nosso rosto e nos dá a Tua paz. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.